Olá pessoal, começando mais um podcast CMI. Estou aqui com duas pessoas muito especiais. O servidor Gilberto Silva, que é funcionário efetivo aqui do Poder Legislativo de Ipatinga, e Lara Breiner, diretora de compras do Governo Federal e instrutora da ABOP, Associação Brasileira do Orçamento Público. É um prazer ter vocês aqui. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Gilberto. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da Câmara, em quem eu parabenizo pelo trabalho e agradeço o convite em nome do presidente da Câmara. Agradeço a você por ter convidado para estar aqui no podcast. E muito obrigada, Gilberto, por dividir com a gente esse espaço. Boa noite, Lara. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco a respeito do nosso treinamento, da minha vida. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado. Ok. Lara, a gente tem uma imersão com você de 3 dias, que são de segunda a quarta-feira. Estamos falando aqui de gestão, e fiscalização de contrato e planejamento também. É uma honra ter você aqui. A gente teve uma experiência muito bacana de fazer um curso de terceirização contigo lá em Brasília. Eu achei muito importante você vir aqui, passar um pouco desse conhecimento para a gente se atualizar diante dessa nova lei 14133, que muda muitos processos, muda a visão da gente enxergar, a máquina pública. E eu queria iniciar te fazendo uma pergunta. Como você ingressou na máquina pública? Nossa, parece que foi ontem, mas tem 20 anos. Eu entrei no serviço público em 2005, entrei na prefeitura, entrei como procuradora municipal em Nova Iguaçu. Entrei, na verdade, inicialmente como assessora da procuradoria, acho que era esse o cargo, mas exercia a função de procuradoria, de procuradora, perdão. Eu era procuradora na área civil e de pessoal e rodei dentro da prefeitura, viu? Eu fui, como procuradora, depois eu assumi a chefia da procuradoria, então era chefe da Procuradoria Civil e de Pessoal. Eu assumi a presidência da comissão de inquérito administrativo, então exerci uma função como se fosse uma corregedora do município. Fui secretária adjunta de governo. Depois eu fui subsecretária de Educação. Depois eu fui assessora legislativa. E na assessoria legislativa a gente cuidava, no gabinete dessa vereadora, ela era responsável pela Comissão de Defesa do Consumidor. Então, assim, eu rodei no município, viu? Rodei bastante. Uma das coisas que a gente fazia muito enquanto eu era procuradora, eram processos judiciais que envolviam erro médico. Então, assim, eu brinco falando que eu passei pelas melhores pastas da cidade, que são saúde, porque a parte de erro médico estava comigo, prestação de saúde, arrumar vaga em hospital, pressão total, fornecimento de medicamento, fralda geriátrica, leite, tudo era lá na Procuradoria Civil, e peguei a pasta da educação, porque eu era subsecretária de educação. Então, assim, eu falo, gente, olha, o município me deu, foi uma ótima escola. Nova Iguaçu realmente foi fantástico, assim, mora no meu coração. Tenho muito orgulho, inclusive, que a Câmara me concedeu o título de cidadã iguaçuana, então eu gosto muito de Nova Iguaçu. Foi muito bacana. Foi assim que eu ingressei. Comecei como servidora comissionada na Procuradoria, depois eu passei no concurso para a Agência Nacional de Saúde, e quando eu tomei posse na ANS, eu voltei cedida para o município de Nova Iguaçu na função de procuradora. Então, foi isso. Assim. Comecei assim. Que bacana. Então, você conhece os dois lados da moeda, O que é ser um servidor comissionado e o que é ser um servidor efetivo, Exato. Então, isso é muito bom para você, que você tem uma visão sistêmica, de como funciona todo o processo, Que a gente tem a parte técnica e tem a parte política funcionando concomitante, Exato. Então, falando de Ipatinga, o que você achou de Ipatinga? Eu gostei da cidade, Eu cheguei aqui, na verdade, no domingo à noite. Foi bem interessante. Acho a cidade
um berço de desenvolvimento por conta de ser o Vale do Aço, né? É uma cidade que é uma cidade grande, mas com um ar de interior. Então, é uma cidade onde as pessoas se conhecem, as pessoas se cumprimentam na rua. Então, tem esse ar do interior que eu acho super bacana. Uma população que eu achei incrível, que é super carinhosa, super acolhedora, faz o tempo inteiro com que a gente se sinta em casa, né? Então, assim, que bacana. Adorei, tô adorando Ipatinga. Para mim é motivo de orgulho, né? Porque eu amo Ipatinga. Eu posso ir para qualquer lugar, mas quando eu chego na minha cidade, e a cidade realmente tem esse ar mesmo, de um extremo ao outro. Se você pegar, por exemplo, do Barra Alegre até o bairro Bom Retiro, a gente tem de carro aí aproximadamente de 20 a 25 minutos. Então é uma cidade grande, mas com tudo perto. É uma cidade que ela cresce, né? Ela de certa forma, Ipatinga hoje é uma metrópole, né? Nós estamos dentro da região do Vale do Aço, que é composta por 26 municípios, e é uma cidade que acolhe todo mundo. Aqui em Ipatinga a gente tem gente do Bugre, do Iapu, do Ipaba, é um parente, é um irmão, ou seja, é uma cidade que está interligada dentro do colar metropolitano. Agora, Gilberto, trabalho contigo aqui no Poder Legislativo, né? Já estou indo para a 4ª legislatura, que trabalho aqui na Câmara Municipal, mas aqui é tudo muito corrido, né? Aqui a gente tem muitas pessoas que trabalham dentro dos bastidores, eles são anônimos, né? Dentro dos bastidores, e a gente não conhece como que é o dia a dia, como que ele foi inserido no meio público, porque é aquele oi rápido de corredor, e aí, tudo bem? Mas eu sei que você tem um papel fundamental aqui, né, que você está à frente da TV Câmara, né? Você é assessorado lá também pelo Chico, né? Que é servidor efetivo aqui da casa também. Eu gostaria de saber como que você ingressou na máquina pública aqui na Câmara de Ipatinga, como iniciou, falar para mim também um pouco do seu trabalho. Então, Edson, hoje a gente trabalha mais nos bastidores aqui da Câmara e, na verdade, a gente se sente mais confortável trabalhando nos bastidores. Eu acho bem legal o que eu faço e eu sinto muito prazer naquilo que eu faço. Eu ingressei no serviço público no ano de 2000. Quando eu fiz o meu curso técnico, há mais tempo atrás, eu sempre fui focado que eu queria fazer um concurso público. Então, a gente tinha alguns grupos de estudo com alguns colegas de escola e a gente montou grupos de estudo, a gente não tinha muitas condições de pagar cursinhos, né? Então, a gente tinha amigos que a gente fazia os grupos de estudo e a gente focou em fazer concurso. E, graças a Deus, Deus me deu a honra de passar em bastante concurso público, talvez nem concursos tão importantes, mas que realmente foram significativos para mim. Já fui servidor do Executivo, por 2 vezes já, pedi exoneração por ter passado em outro concurso, e até que em 1999 eu tive a chance de ir para os Estados Unidos. E com essa decisão minha de ir, minha mãe ficou muito triste e a gente ficou sabendo do concurso dessa Câmara. E minha mãe pediu encarecidamente para mim que eu fizesse esse concurso da Câmara antes de ir para os Estados Unidos, que fosse a minha última tentativa, né? Apesar de já ter passado em outros concursos antes. E então eu segui o pedido dela e acabei fazendo o concurso que à época tinha aqui para técnico de manutenção. Hoje a gente tem outro nome, né? Técnico do Legislativo. E acabei passando o concurso, que é onde eu tive essa imensa alegria, né, de ingressar no serviço público, e faço aqui com muito zelo, com muita alegria, com muito respeito. A gente vê isso no dia a dia. As pessoas... É um bom divã, é um cavalheiro, né? É um exemplo até para mim, é um cara extremamente educado, tem uma energia super poderosa, é muito respeitado aqui. É um prazer trabalhar com você aqui. O prazer é todo meu. Eu agradeço, inclusive, isso. É o respeito que as pessoas têm por mim. Eu também gosto de respeitar todo mundo. E tenho muito prazer de estar aqui. É o meu prazer estar aqui. A jornada do herói, gente, ela é uma jornada, né, de lutas, né? O herói, né? Vamos dar um exemplo aqui do Batman, né? Ele tem os pais assassinados quando era criança. Verdade. Né? E aí tem uma onda, né? Foi para baixo.
Aí depois o Batman vai, conhece, né, a Liga da Justiça, ele se integra, aquela liga ali. Aí o Batman vai, volta para Gotham City. Aí ele começa a subir. Daqui a pouco o Batman, ele começa a perseguir algumas pessoas, né, que queriam invadir Gotham. Os caras que literalmente ajudaram ele, treinaram ele. O outro Batman. Aí depois termina como Gotham não precisa mais de Batman, né? Termina o filme do Batman precisa como se fosse um herói que não mais precisasse dele. Então a jornada do herói, ela tem altos e baixos, né? Igual a Lara falou, que é uma história de luta, né? Porque é muito fácil hoje você ver um profissional bem sucedido, igual você tá hoje, a Lara tá, mas tem lá, né, aquela disciplina nos estudos, né? Aquela dedicação e o sacrifício que ninguém vê. Agora fala para mim da importância da TV Câmara. É um órgão assim que de um tempo para cá evoluiu muito. Eu vejo que a tecnologia ela é muito boa. A sua visão, assim, qual os impactos que você vê para a sociedade patinguense? Edson, com certeza a TV Câmara ela causa muito impacto, porque é onde a gente consegue levar as nossas demandas, né, o que a gente tem feito, os trabalhos da Câmara, do vereador e da Câmara como um todo, né, não é só do vereador, até a população, para que ela possa assistir e estar por dentro do que está acontecendo na Câmara. Então, a gente procura sempre fazer isso com bastante seriedade, a gente faz as transmissões de todas as reuniões, né, da Câmara, e a gente trabalha com isso, e o que mais me encanta aqui na Câmara o meu trabalho, são vários trabalhos, várias coisinhas que a gente faz no dia a dia, então isso a gente não cai na rotina e a gente está sempre inovando com tudo. E é isso que mais me deixa feliz aqui na Câmara. Oh, bacana. Posso fazer alguns parênteses aqui? Pode. Primeiro parênteses que eu quero falar. Gilberto, você é o exemplo de dizer que a mãe tem sempre razão e ela sabe o que diz, né? Porque, Exatamente. na verdade, é interessante você ir para os Estados Unidos e aí, nisso que você ir para os Estados Unidos, sua mãe fala para você, faz esse concurso, meu filho, e você está aqui hoje feliz. Muito. Né? Porque eu acho que é isso, né? Para nós que somos mulheres e que somos mães, o que a gente quer para o nosso filho é a realização do nosso filho. Não importa se ele está longe, se ele está perto, o que importa para o nosso coração é que o nosso filho está bem, está feliz. Então, é isso. Então, você trouxe essa realização para sua mãe, isso é fantástico. E o engraçado, Lara, é que quando assim, minha mãe pedia para eu fazer o concurso e algumas pessoas falavam, deixa de ser bobo, rapaz, você vai fazer esse concurso, é uma vaga só. Meu irmão mesmo falava comigo, você vai perder seu tempo, então não faça isso não, vai caçar outra coisa para você fazer. E ainda assim a gente ouviu e deu no que deu, né? Deu no que está dando. Deu no que está dando. E eu usei até um exemplo aqui, né, de um filme que antigamente era quadrinho, né, da jornada do herói, e é isso mesmo. O herói, ele tem dor, né, ele tem momento de prazer, ele tem pressão, e ambos, né, trabalham em poderes que pressão o tempo todo, né? O feijão cozinha 24 horas sem parar, é pressão mesmo. Tanto para ela que é da parte técnica e tanto para você que está numa parte operacional ali. Uhum. Né? Porque é uma responsabilidade muito grande também, porque você está levando informação para a sociedade de Patinga. Agora, Lara, você... em Brasília, você comentou comigo que teve o privilégio de trabalhar com Brizola. Sim. Podia deixar de falar. Ele não esquece disso, né? Brizola, para mim, é um ícone. Ele foi um dos principais lutadores pelas causas trabalhistas no país. E ele é um governador que fez um fato assim raro no meio político. Ele foi governador em 2 estados, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E eu leio muito sobre Brizola e eu queria assim que você contasse um pouco para mim qual o aprendizado que teve ao trabalhar ao lado dele e se tem alguma vivência ou alguma coisa assim impactante que você carrega junto com você dessa experiência vivida com ele.
Nossa, você foi longe agora. Viajei agora. Nossa, sessão nostálgica. Eu falo que Brizola foi meu primeiro grande mentor. Ele não foi meu primeiro grande exemplo, mas ele foi meu primeiro grande mentor. E eu vou me permitir fazer um paralelo que eu usei esses dias. Você estava falando de heróis, né? E eu gosto muito de fazer o paralelo com desenhos animados. E eu faço sempre a reflexão da Bela e da Fera. E todo mundo acha que eu gosto da Bela e da Fera por me reconhecer como Bela. E não, eu me reconheço como uma fera. Eu me reconheço como fera por quê? Porque quando a gente está à frente do serviço público, a gente acaba ficando, muitas das vezes, escondido. Foi o que você falou, está nos bastidores, né? Você está escondido, você às vezes se sente sozinho, você não tem ninguém, você acaba se isolando, você não tem apoio. E na minha vida eu tive muitas belas. Eu tive muitas pessoas que passaram na minha vida e que conseguiram enxergar por trás dessa casca, por trás desse muro de isolamento que eu criei durante a minha vida, por várias razões. Brizola foi o primeiro. Foi o primeiro que me estendeu a mão e disse, eu vou trabalhar com você, eu quero que você trabalhe comigo. Bacana, ele foi. É legal quando a gente acredita na gente. É de arrepiar, porque é um político que hoje nós temos essa polarização no Brasil, né? E é um político que, o mais interessante, que tanto a direita quanto a esquerda o admira. Sim. Como que um cara, né, consegue. Exatamente. Né? E é difícil isso, você ser adorado, né? E o Brizola sempre foi uma referência. Tem até a Fundação Brizola, né? Sim, Fundação Brizola, que era a antiga Fundação Alberto Pasqualini também. Então, assim, o Brizola surge nesse momento. Eu conheci o Brizola, eu tinha 16 anos de idade, eu estava entrando na faculdade. E eu acho que, como a maior parte dos universitários, a gente acaba fazendo movimento estudantil ou se envolvendo no movimento estudantil de alguma forma. Eu entrei para o diretório acadêmico e acabei me aproximando das pessoas que, na época, eram da juventude do PDT. Eu brinco falando que eu transversalizava por todo mundo. Eu nunca tive, naquele momento, né, eu não tinha um partido, eu não tinha uma ideologia, eu não tinha nada. Eu entendia para mim o que era certo, o que era errado, e era isso. E um colega me convidou para ir numa reunião da juventude do PDT. Já tinha ido em outras, tá? Só para vocês terem ciência. E eu fui numa reunião da juventude do partido e eu vi o Brizola falar pela primeira vez. Na verdade, primeira vez enquanto... como é que eu vou dizer? Enquanto com a minha autonomia de entender o que estava sendo dito, tá? Porque minha mãe sempre foi uma mulher de esquerda, então minha mãe sempre participou de eventos e acaba que durante essas indas e vindas, durante a minha infância, eu acabei tendo contato com ele, mas não lembrava. Se você me perguntar hoje o que eu lembro do Brizola, não lembro, tá? Certo. Mas sim, com 16 anos, conheço o Brizola, a gente começa a conversar e conversar com ele era algo que você tinha hora para começar e você não queria ter hora para terminar. Não é você não tem hora para terminar. Você não quer ter hora para terminar. E eu falei no último podcast aqui com o consultor do Senado, a gente conversou muito no horário de almoço nosso sobre neurolinguística e falamos um pouco de psicologia positiva. Quando você fala para mim assim, que tem hora para começar e não tem hora para terminar, e um dos 5 elementos da felicidade está aí, o flow, que é o engajamento, quando você começa a conversar com a pessoa e você se perde ali. E nesse momento ali que você está de felicidade, ali você está gerando para você ali uma carga de coisas positivas, energias positivas. Isso. E isso é de mexer mesmo. E eu tenho amigos, por exemplo, que é desse jeito. Não tem nada, assim, a tecnologia veio, nos ajudou bastante, mas esse 50-50, né? Essa é a questão de você também conseguir conciliar o que é digital e o que é off, o que é presencial, mas eu ainda, nada vai substituir, né, esse look at me. Nada, entendeu? Nada. O olho no olho não será insubstituível. A tecnologia veio aí, né, e aí a gente tem que conseguir separar. Agora eu quero te fazer uma pergunta assim, meio polêmica, né? A nossa política tradicional, ela era moldada em realizações. Os políticos estavam preocupados com o projeto de lei, preocupados com realmente a necessidade da comunidade.
Como você hoje está na hierarquia, no topo da hierarquia hoje, essa polarização, esse novo modo de fazer política através de discurso para a nova geração que existe, como que você vê isso? É uma política mais de especulação, de jogar para a galera, de lacrar? Como que você, como servidora efetiva e com a responsabilidade que você tem em mãos, você vê essa nova categoria de políticos hoje que foi inserida no nosso país? É polêmica mesmo, né? Sim. Tá. Eu vou responder como Lara e não como diretora da Central de Compras por conta do posicionamento. Eu não poderia passar o posicionamento ministerial, né? Não me acho no topo da hierarquia, ocupo um cargo, obviamente, né, alto, ocupo, né, que é equiparado ao DS5, então, é claro, não vou dizer que o meu cargo é baixo. Mas, apesar de lidar muito com questões políticas, e a questão política ela perpassa por todos nós que atuamos na área técnica, eu sempre digo que o meu trabalho é um trabalho muito técnico. Então, particularmente, acho que os discursos políticos são importantes, mas eles não podem ser discursos vazios. Eles não podem ser discursos que apenas digam o que uma parte da população quer ouvir, ou que a maior parte não importa o tamanho de quem quer ouvir. A população, eu venho de uma geração em que a população não quer apenas falar, ela precisa de realizações. Dizer o que está certo ou o que está errado, enaltecer o lado bom ou o lado ruim de fulano, de beltrano, de cicrano, isso não me resolve a falta de vaga na escola, isso não me resolve a falta de leito no hospital, isso não me resolve a falta de medicamento numa UPA, isso não me resolve a falta de acesso à política social, isso não me resolve a falta de vaga para mulheres vítimas de violência doméstica, isso não me resolve a falta de tratamento adequado no lixo, isso não resolve a questão da sustentabilidade. Então, para mim, é óbvio que o discurso é necessário, mas o discurso ele não pode ser um fim por ele mesmo. A gente precisa de políticas públicas sérias e a política pública não pode morrer no discurso, porque a população não vive de discurso. A população vive da política real, que chega na porta, com uma vaga na escola que permite a esse aluno ter uma educação e melhorar a sua condição de vida, de ter uma alimentação adequada na escola, onde ele, com isso, mexe não só com a qualidade do quanto ele aprende, mas isso também é uma questão de saúde pública. Isso passa por saneamento básico. Se eu não tenho saneamento, eu tenho população que vai ter doenças. Então, não posso morrer no discurso, porque senão eu morro enquanto cidadã. E quando eu falo esse 50-50, meio a meio, que o homem é híbrido, né? E hoje ele tem uma vida social no off e ele tem uma vida virtual. Aí a gente está falando que todos nós, como pessoas físicas, assim como os vereadores, deputados, senadores, até o próprio presidente da República, né? E eu também vou do de encontro que você diz. Eu acho que a comunicação ela é muito importante. Eu acho que esse negócio de querer lacrar, likes, e hoje, infelizmente, nós estamos vivendo hoje uma polarização no país, e essa polarização, quem é mais prejudicado é o povo. É o povo. Eu vou complementar no que você disse e vou falar mais. E aí eu quero falar diretamente com o telespectador que está nos ouvindo. Quantos e quantos de nós não temos alguma publicação e a gente quer que tenha um like, a gente quer que reverbere, mas e quanta dor tem escondida por trás disso? Quantas pessoas mostram que são felizes na mídia social e que, na verdade, elas estão deprimidas, elas estão com uma doença, elas têm problemas financeiros, elas têm problemas familiares? Então, eu me preocupo muito com a questão da mídia social, principalmente, porque nós estamos vivendo uma sociedade em que nos coloca com a obrigação de sermos felizes, a gente produz postagem feliz, quando, na verdade, esse ser humano está adoecido por dentro. Então, isso para mim é muito complicado, sabe? Eu falo que, assim, quem acompanha as minhas mídias sociais sabe que quando eu não publico nada é porque eu estou enrolada no trabalho. Mas se eu estou feliz, eu vou publicar alguma coisa que eu estou feliz. Se eu estou triste, eu vou te dizer que eu estou triste. Eu sou uma pessoa muito transparente. Mas eu não vejo isso nas outras pessoas. É como se elas tivessem a obrigação de mostrar ao mundo que elas são felizes. E a gente não é feliz o tempo inteiro. Ninguém é feliz 100% do tempo. E a psicologia fala que
50% da nossa felicidade a gente herda do pai e da mãe. 10% está condicionado ao seu local de trabalho e 40% na sua tomada de decisões. Então, para ser feliz é algo muito complexo. Por que que é? Se você herdou pouco do seu pai e da mãe, vamos supor 20%, aí você tem mais 50% aqui para você negociar. E a gente, a felicidade, Steve Andres, né, que é um dos pais da neurolinguística, uma repórter da New York Times fez uma pergunta para ele interessante, perguntou para ele assim, qual que era o segredo da felicidade. Aí ela falou assim, não, espera um momento que eu quero gravar. Naquela época eu imagino que ainda não tínhamos os Androids, nessa tecnologia que a gente tem hoje. Ele falou assim, realidade, primeiro. Segundo, realidade. Terceiro, realidade. Ela falou assim, só realidade? Ela falou assim, sim, porque na vida você vai ter altos e baixos. Agora, a sua inteligência emocional, aliada à sua empatia, aliada à sua resiliência, e aliada ao seu autoconhecimento, que vai definir muitas coisas na sua vida. Então, ele defende, né, Steve Andres defende muito o autoconhecimento. Ele fala que a partir do momento que o homem ele se conhece, ele está pronto para conhecer alguém e para ajudar alguém. Tem que complementar, ele se conhece, se aceita e se ama. E se ama. Porque se ele se conhece e não se aceita, ele jamais será feliz. Se ele se conhece, se aceita e ele não ama o que ele é, ele jamais será feliz. E eu sempre digo, você para pensar em amar alguém, você tem que amar a si primeiro. Sim. Eu não consigo transbordar amor. E eu acho tão doído e tão feio quando alguém diz assim, a minha felicidade depende de você. Não, a sua felicidade não pode depender do outro. A sua felicidade depende de você mesmo. Você, para ser feliz com mais alguém, você tem que transbordar felicidade, transbordar amor. E aí, sim, você consegue amar uma outra pessoa e dividir seu tempo com essa outra pessoa com um tempo de qualidade, né? E não fazendo o outro como o seu Rivotril de estimação, né? Sim, sim. E, Gilberto, como você disse, né? Você já está há quanto tempo aqui na casa? Já estou há 25 anos. Qual a sua avaliação da direção geral no biênio 2023-2024 e nesse biênio que está iniciando agora, né, de 2025 e será também 2026? Como você avalia como servidor efetivo da casa? Então, Edson, eu avalio de uma forma muito positiva. Os trabalhos que a gente tenta fazer, os projetos que a gente tenta executar nessa casa, é claro que a gente tenta fazer sempre projetos necessários e viáveis, né? E todos esses projetos que a gente tem tentado executar, a gente tem o total apoio da superintendência, que é do Edson, e do nosso presidente também. Então, assim, alguns projetos ousados que a gente tenta fazer, a gente tem apoio. E se tem uma coisa que eu tenho que agradecer aqui nessa casa, é a autonomia que as pessoas me dão, né? Especialmente a direção me dá para executar esses projetos. A confiança, né, de saber que vai dar certo, pode deixar na mão dele que vai dar certo. Então, eu só tenho a agradecer. Tenho um apoio muito bom e agradeço a você. Tenho uma certa amizade com você. A gente se conheceu há mais tempo, mas como amigo mesmo. Acho que a gente virou amigo. Foi numa época que eu estava executando um projeto no hall dessa casa, uma colocação de fotos. E aí a gente começou a conversar e aí eu me deparei com aquilo que vocês falaram aqui. Ele estava trocando a galeria, né? E aí ele acabou, a gente iniciou uma conversa, a gente começou a conversar e não queria parar a conversa mais. E eu pregava um quadro lá na parede e eu já devia ter pregado mais outro, mas a conversa não deixava, a conversa estava boa. E foi aí que a gente realmente se tornou amigo. Te agradeço pela amizade. E pelo apoio que a gente tem tido aqui nessa casa com tudo. Mas eu acho que isso é o mal do mineirinho também, né? O mineiro é assim, né? Você chega, vamos prosear, né? Se acha alguém para conversar, né, Lara? Não é? Passei por um momento difícil aqui na casa. Ele sempre foi um cara que
busca a paz, né? A harmonia, e sempre me dava direcionamento de paz. Eu devo também a vocês. Eu acho que os amigos a gente conhece nas horas difíceis, né? Aí a gente Edson, conhece os amigos. A nossa vida é feita de problemas. Então, comumente, quase todos os dias, eu me deparo com isso, porque a gente lida com bastante pessoas com fiscalização de contratos, né? Então, a gente lida com pessoas o tempo todo, né? Os terceirizados. E quase todo dia eu me deparo com uma pessoa falando assim: nossa, hoje já começou cedo, é só problema. E aí eu digo assim, que bom então, porque a nossa vida é feita de desafios, a nossa vida é feita de problemas para resolver. Então, a gente ter problemas é muito bom. E graças a Deus que nos dá problemas que a gente é capaz de resolver. O problema é quando vem aqueles problemas, né, aquelas faltas que a gente não consegue nunca resolver na vida, que é a morte de alguém, a falta de alguém. Esses aí não tem jeito. Mas problemas no trabalho, esses são ótimos, e eu acho muito bem-vindos, porque cada dia que a gente consegue, quanto mais problemas eu conseguir resolver hoje, eu vou embora para casa mais satisfeito. Ótimo. E te tira da zona de conforto, né? Sim. Porque, sim. na verdade, e aí era o outro parênteses que eu ia fazer quando você estava falando sobre a questão de Gotham City e do Batman, eu falo que, na verdade, muito triste é a população que precisa de um herói. Mas todos nós somos heróis. Porque, na verdade, se a gente não tivesse tido algum problema na vida, a gente ia ser um adulto infantilizado. Né? Então, nós fomos provocados pelos nossos problemas. Crescer é um ato de heroísmo, né? Aprender é um ato de heroísmo. Superar os problemas é um ato de heroísmo, né? Então, hoje nós somos fruto da nossa superação de problemas enfrentados na nossa vida. E a psicologia positiva, ela defende isso, que você tem que falar, comemorar as pequenas conquistas para isso ser armazenado no seu subconsciente. Eu penso exatamente isso. As primeiras, aí ela fala também que emoções positivas, que ela fala relacionamentos positivos, significado e o mais importante, não importa se é pequena conquista, saboreie ela, se delicie dela, porque ela vai no futuro servir de quê para você? De uma âncora. Na hora que você estiver passando por um momento de dificuldade aqui, você vai lembrar do momento positivo para, de certa forma, você manipular seu cérebro, aquilo não impactar menos em você. Então, isso é. E, Lara, eu queria tocar num assunto com você sobre oratória, né? A gente viu ali um engajamento assim muito forte, né, da plateia, né, do pessoal com você. E você tem alguma dica para dar assim para mim ou para todos que vão depois ver esse podcast? Quais as estratégias que você usa para você se sentir tão à vontade, como se estivesse numa roda de amigos, comendo churrasco e bebendo aquele vinho bem gostoso? Qual que é a dica? Churrasco a gente bebe com cerveja, mas eu entendi a referência. Você bebe com cerveja? Eu acho... Bom, primeiro, eu acho que você precisa conhecer a plenária que você vai encarar, né? Então, é isso. Esse é o primeiro passo. Vem da arte da guerra, né? Você não entra numa arena sem conhecer o terreno e o seu inimigo, né? Então, não que a plenária seja o inimigo, mas é a lógica da teoria da arte da guerra. Segundo, a empatia. É você tentar identificar na sua plenária quem são as pessoas que precisam de apoio, que tipo de apoio ela precisa, tentar identificar ali a personalidade dela, aonde está a dor, que tipo de dor ela tem, e você começar a trabalhar isso naquilo que você vai falando, né? E aí, eu tenho uma vantagem, vou botar vantagem entre aspas, porque eu estou falando do meu objeto de trabalho e eu já passei pela administração municipal, não que eu tenha problema de voltar para ela, só para deixar claro, mas eu já passei porque foi minha primeira experiência na administração foi na administração municipal, e aí estou falando especificamente daqui de Patinga. Então eu sei exatamente onde são os problemas, né? Eu brinco falando que a história se repete, né? O mundo passa, mas as histórias se repetem. Então, naturalmente, as influências políticas são as mesmas, os problemas são os mesmos. Então, eu meio que sei onde está o problema e eu começo a criar um ambiente de conforto
para que essa pessoa que está na plenária, ela se sinta acolhida e que ela se sinta segura e tenha confiança para expor o seu problema. No momento que eu consigo abrir esse canal de comunicação, essa pessoa traz o exemplo dela, a aula se torna rica, todo mundo participa, todo mundo aprende. Porque da mesma forma, né, que eu passo meu conhecimento para quem está ali, eu também ouço de vocês e também, né, aprendo um pouco mais. Então, eu acho que é um pouco disso. Mas a dica é identificar qual é o seu perfil e identificar qual é o perfil de quem você vai encontrar. Uma coisa que eu falo para também quem quer falar em público, ou quem quer dar aula, ou quer interagir com grandes pessoas, assim, grande no sentido de número, né? Uma grande quantidade de pessoas, não mude quem você é. Essência, né? Essência. A sua essência é importante, porque quando você cria um personagem, você cria uma persona, você não consegue manter essa persona por muito tempo e isso vai te fazer mal, né? E você acaba emanando a energia do mal que você está fazendo a você mesmo. Então, isso vai te distanciar da plenária. Então, essa pessoa que você vê, essa pessoa que brinca, essa pessoa que está sempre sorrindo, eu tento ser assim o tempo inteiro. Sou feliz 100% do tempo? Claro que não. Me estresso? Obviamente. De vez em quando eu solto meus palavrões com toda certeza. De vez em quando eu rosno. Mas eu vou te dizer que 90% do meu tempo eu passo sendo uma pessoa leve. E eu não sou leve apenas pelo outro, eu sou leve por mim. Porque se eu não for leve com você, quem tá pesada sou eu, porque você vai passar. Nossa, que roda de papo gostosa aqui. É um podcast de não tem hora 2, 3 horas, isso, não tem hora pra acabar, é liberado. Ô, gente, eu tô encerrando esse podcast, eu vou deixar aqui a minha mensagem final, depois vou dar abertura para vocês dois também. Para mim foi um prazer, tá? Mais uma vez conhecer um pouco da sua história, conhecer também um pouco da sua história, Gilberto. E eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade a Deus por estar aqui junto com vocês, somos privilegiados. Está aqui o Fabiano nos bastidores operando o podcast, já agradeço ele, né, por ter ficado aqui, dando todo o suporte para a gente junto com o Chico, né? E eu quero agradecer mais uma vez também ao presidente dessa casa. Eu acho que, por mais que a gente tenha vontades e mais vontades e vontades e vontades, ele é o ordenador de despesa, né? Ele é o homem da caneta, né? E ele é um cara, assim, que dá muita liberdade para a gente trabalhar. A gente chega lá, apresenta a proposta, se a gente conseguir convencer, ele vai junto. Então, é um cara que o lei, assim, para mim, quando se fala de gestão e de valorização da mão de obra, né, valorização das pessoas, é com ele mesmo. E aí eu quero agora passar para o Gilberto, para dar as nossas considerações finais, e a Lara encerra para a gente, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e eu ainda não agradeci a Lara pelo treinamento, já é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de treinar com ela, e ela é exatamente isso mesmo que ela acabou de falar. Essência, né? Essência. Obrigado, Lara, pela oportunidade, por transmitir esse conhecimento que você transmitiu. Realmente pode acreditar que foi um prazer muito grande estar aqui nesses 3 dias. Agradeço ao Edson também pela oportunidade e uma boa noite para todos. Obrigado. Antes de agradecer a vocês, eu quero uma pergunta que você não me fez, mas eu quero falar porque eu acho que quem vai ouvir talvez não saiba se eu não falar agora, né? Óbvio, por motivos óbvios, porque dificilmente eu vou ter a oportunidade de conversar com essas pessoas em algum momento. Eu vim de uma família que meu pai, você falou do 50-50, né? Meu pai era um professor, meu pai sempre foi um pai ausente. Para todas as pessoas, meu pai era uma pessoa maravilhosa, menos para casa. Minha mãe precisou trabalhar muito cedo, então eu sou filha de uma mãe que não é mãe solo porque eu tinha um pai, mas que era uma mãe solo. E eu brinco falando que eu tinha tudo para dar errado. Eu não tinha suporte financeiro, eu era uma pessoa de classe média muito baixa, tipo assim. Eu nasci em um bairro chamado Lins de Vasconcelos, que é um bairro extremamente violento. Eu venho depois morar em Belfor Roxo, uma das cidades mais violentas do Baixada Fluminense.
Então, eu tinha tudo para dar errado. E aos 10 anos, eu olhei para cima e disse: Deus, eu não vou dar errado. Eu sou teimosa. Eu vou dar certo. Aos 10 anos de idade, eu começo a estudar e sempre com o foco de eu vou mudar a minha condição de vida. Eu consegui, eu terminei minha faculdade com bolsa de estudo, eu não passei por uma faculdade pública, passei no segundo semestre, enfim, não foi a faculdade pública que eu fiz. E eu gosto de dizer isso porque a pessoa que está me ouvindo, ela pode falar, cara, mas tudo está ruim para mim, tudo isso, tudo aquilo. Senta, estuda, procura, e se você realmente estiver com o propósito de mudar a sua vida, Deus vai colocar um anjo no seu caminho e você vai conseguir. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Então, é possível, é só você acreditar e realmente se dedicar a isso. E com isso, eu agradeço imensamente o fato de estar em Ipatinga. Eu agradeço imensamente ter conhecido vocês. Amei conhecer a cidade. Pode me chamar de novo, viu? Estou à disposição. Sempre que quiserem, estarei aqui à disposição de vocês. E é isso. Muito obrigada, Gilberto. Foi um prazer imenso conhecer você também. Mesmo. Muito obrigada, Edson. Eu despedi, né? Mas vou despedir de novo. Como que, né? Deus é maravilhoso, né? Nós estávamos aqui falando da jornada do herói. Você usou a psicologia positiva para chegar onde você chegou. Você teve fé, mas você também teve a ação de correr atrás, né, de conquistar as coisas. E a gente falou da jornada do herói o tempo todo, a sua vida com altos e baixos, né? E a Lara, para estar onde a Lara está hoje, tem uma história. Né? Tem uma história muito grande, assim como tem o Gilberto, assim como tem a minha também, que eu era também de um lugar periférico aqui, muito perigoso, conhecido antigamente como a Rua do Buraco. E lá era aqui no centro da cidade mesmo, muito perigoso o local. E aí, o dia que você terminava vivo, amém, porque era uma troca incessante de tiros entre policiais e bandidos, e eu estava ali, no meio. E aonde essa câmara que hoje, eu até falei no podcast que eu gravei no ano passado, aonde é a câmara que hoje tinha um campo, a gente usava como campo de futebol. E aí, quando a gente estava assim, na loucura da gente, assim, de divertindo, aí vinham os guardas municipais da prefeitura, né, com os cacetetes na mão, e espantava a gente, né, tirava a gente dessa área que a gente tinha aqui como lazer. E falei também lá no podcast com o Godinho sobre a jornada do conhecimento. Jornada do conhecimento, jornada do herói, e a psicologia positiva é que fazem verdadeiros campeões. Encerro esse podcast aqui, agradecendo a vocês e a todos aqui que nos deram o suporte. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.